Amém. Graça e paz a todos. Estou feliz de estar aqui. Quem não me conhece também não conhece minha esposa. E às vezes você me conhece e não conhece a minha esposa que está aqui do lado. Nininha é o seu nome. Ela veio me prestigiar, mas mais do que me prestigiar, ela veio interceder. Ela é uma intercessora de mão cheia. E ela, às vezes ela está no culto, ela está orando o tempo todo por mim. Então, além de ser a mulher mais bonita que tem aqui neste lugar, tem muitas mulheres bonitas aqui, mas para os seus esposos, né? Para mim é a mais bonita, desculpa aí, por favor, vocês são lindas em Cristo, mas mais do que esta, só no céu. Aleluia. Vamos ler o texto da palavra de Deus e nós vamos ler o texto que tem servido como tema desta campanha. E nós vamos usar o livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você que está na internet, nós queremos também te abençoar sua casa, aonde você estiver, que Deus ponha a mão sobre você e você seja abundantemente abençoado, abençoada pelo Senhor. Então, Marcos 10, 46 diz: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Obrigado, Deus, por esta oportunidade rica, preciosa, de estarmos aqui, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, fale conosco, nos encha o coração com a verdade divina e saiamos daqui mais fervorosos, mais santos, mais fiéis, mais leais ao Senhor, crendo muito mais que o Senhor é Deus para realizar as suas promessas sobre nós, atender os nossos pedidos. Nós cremos nisto, Senhor. Cremos que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, como cantou Elias. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amados, a nossa campanha tem um tema, né? Que é uma pergunta: que queres que eu te faça? A Bíblia está cheia de muitas perguntas, centenas de milhares de perguntas, mas existem algumas muito significativas, dentro de um contexto que provoca reflexão. Você vê no Antigo Testamento, por exemplo, Deus perguntando a Elias: O que fazes aí, neste lugar, Elias? A Isaías, após Isaías ir ao templo, porque estava entristecido com a morte do rei, e lá ele tem uma experiência extraordinária, sobrenatural. Ele vê o Senhor no seu santo templo,
E ali é uma experiência, uma fala profunda com Deus. E num dado momento daquele encontro sobrenatural, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E assim a gente vai seguindo. Acho que vocês já ouviram diversas mensagens em Ezequiel 37, quando ele pergunta a Ezequiel, leva Ezequiel numa visão a um vale que estava cheio de ossos secos, e a declaração era que eram ossos sequíssimos. E aí o Senhor lhe pergunta: Ezequiel, podem esses ossos reviverem? É uma pergunta tão forte que Ezequiel não consegue responder. Ele devolve para o Senhor: Senhor, tu sabe, só o Senhor sabe. Então, nós encontramos perguntas bíblicas que são muito incríveis. Jesus fez diversas, e eu quero apenas mencionar algumas delas. Na segunda multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, em João 6, Jesus está fazendo uma grande pregação, e ele está confrontando os judeus, os religiosos, os líderes da religião da época, e ele começa a falar que quem comer do seu sangue, quem comer da sua carne, beber do seu sangue, e ele está falando uma coisa que eles estão apavorados, eles não estão entendendo o sentido espiritual, eles não comem pessoas, e eles estão desesperados. E o texto diz que após esta fala forte, confrontadora de Jesus, eles vão embora, muitos deles vão embora. E nesse momento que eles estão indo embora, Jesus olha para os seus 12 e diz assim: quem se lembra da pergunta? Vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Vocês estão certos de me seguir? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, ali nós vemos uma pergunta que trouxe uma resposta de alto nível. Em Lucas 17, na cura dos 10 leprosos, 10 vão se apresentar ao sacerdote, 10 são curados, e apenas volta um para agradecer, para adorar, para acompanhar o mestre. E Jesus pergunta: onde estão os outros 9? E essa é uma pergunta que pode bater no meu e no seu coração. Onde estão aqueles que deveriam estar aqui agradecendo, que foram abençoados, e porque foram abençoados, não mais voltaram? Em João 8:10, a história da mulher que foi apanhada em adultério, Jesus se volta para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Perguntas fortes de Jesus que tantas vezes nós não conseguimos perceber. Então, nós estamos trabalhando com um texto que é muito rico, extraordinário. Por mais que se pregue sobre ele, ainda há o que encontrar de palavra viva de Deus. Texto de Marcos, que é o mesmo de Lucas 18, ele está narrando a caminhada de Jesus para Jerusalém. Jericó está a 25 quilômetros de Jerusalém. É a cidade que está no maior vale, mais baixa no mundo, com cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. E Jesus está passando por ali. É uma cidade linda, é chamada a Cidade das Rosas, a cidade que foi construída por Herodes, uma cidade de tamanha beleza, de tamanha riqueza. No meio desta cidade tão bonita, lá tem um pobre, um cego, um homem que está à beira do caminho, fazendo o seu sustento à beira do caminho, pedindo esmolas.
E Jesus está passando por Jericó, e Jesus está há uma semana, dentro daquela semana, Jesus estará em Jerusalém, estará sendo julgado, vai morrer dentro de poucos dias ali. Mas ele não está apavorado e nem está com medo, ele está cumprindo a missão que o Pai lhe dera. E é nesta caminhada em direção a Jerusalém que Jesus encontra com o cego Bartimeu ali, que clama com alta voz ao Senhor, pergunta: quem é que está passando? Que burburinho é este? E alguém diz: é Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. E aí ele em vez de gritar: Jesus o Nazareno, tem compaixão de mim, seria automático isto, e ele não estaria errado, mas ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E este grito é estridente, é persistente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentavam impedir, calá-lo, estavam se sentindo importunados, mas ele não desiste, ele continua gritando até que ele ouve alguém dizer: o mestre está te chamando. Ele, num pulo, num salto, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus faz esta pergunta, que está aí como nosso tema: que queres que eu te faça? E eu quero pensar exatamente nesta pergunta, tentando supor algumas ideias que esta pergunta pode trazer para nós, e aprender com estas perguntas. A primeira delas seria esta pergunta aparentemente boba, sem sentido, porque Jesus pergunta o óbvio. Jesus pergunta o óbvio para ele está lá gritando, ele está cego, alguém leva ele não foi sozinho, ele só se levantou depressa. E a pessoa que o chamou, naturalmente deve ter segurado ele e o encaminhou. Parece sem sentido. Ele poderia dizer assim: Senhor, que é isso, Jesus? É nítido que eu quero ver. O senhor está brincando comigo com uma pergunta dessa? Pode ser uma pergunta aparentemente boba. Os religiosos que viviam atrás de Jesus, e neste momento da caminhada de Jesus, indo para Jerusalém, indo para a cruz, eles poderiam falar: esse tal de Jesus nunca foi o Messias mesmo. Uma pergunta dessa, diante de um cego, não tem cabimento. Mas Jesus não está brincando, Jesus não está fazendo pergunta boba. Jesus faz perguntas óbvias, bastante óbvias, porque ele tem intenção de trazer revelação nessas perguntas muito óbvias, não é a única. Em Marcos 5,30, a mulher hemorrágica tocou em Jesus e ele pergunta: quem me tocou? Aí o Pedro responde: Senhor, nós estamos cercados de pessoas, um empurra de um lado, outro empurra de outro, e o Senhor pergunta: quem me tocou? O próprio Pedro estranha, mas o Senhor diz: não, é diferente esse toque. Eu senti que de mim saiu poder. Em João 5,6, queridos, nós encontramos Jesus encontrando com um aleijado à beira do tanque de Betesda, há 38 anos de doença, ali na expectativa de que quando se movia a água, alguém pudesse levá-lo, e Jesus chegou para ele e falou assim: você quer ser curado? É óbvio que ele queria ser curado, mas diferente do Bartimeu, ele não conhecia Jesus, ele não percebeu a pergunta de Jesus, falou: ah, Senhor, vou ficar aqui para até morrer, porque ninguém me leva para lá, toda vez que a água é movida, outros vão na frente. E ele nem respondeu que ele queria ser curado, ele desculpou-se imediatamente. Êxodo 4:2, nós encontramos
o Senhor Deus, falando com Moisés. Que pergunta boba, né? O Senhor está conversando com Moisés está com a vara na mão, e o Senhor diz para Moisés: o que tens na mão, nas mãos? Se eu fosse, eu ali ia dizer assim: você tem uma vara na mão? Quer conhecer o meu poder? Mas ele não é eu. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Ele tem direito de fazer perguntas bobas. Jesus tem direito de fazer perguntas bobas, porque o Senhor e o seu Pai, Senhor Deus, eles jamais jogam conversa fora. Eles jamais ficam brincando com suas palavras. Eles são verdadeiros, retos, íntegros em tudo que falam. Não há conversa fora, não há conversa jogada fora. Ele está totalmente comprometido com as suas palavras. Por isso, hoje aqui, você pode acreditar na palavra, na oração, na mensagem, no louvor, na adoração, porque ele está comprometido com tudo que acontece neste lugar. Ele está comprometido. É o prazer dele se comprometer, mostrar a sua santidade, a sua integridade, a sua pureza, a sua retidão em um culto, numa igreja que está servindo ao Senhor de verdade, que não está querendo comprar bênçãos, como a irmã Normi comentou, uma igreja que está incentivando os seus crentes, os amigos, as pessoas que frequentam, a buscarem mais ao Senhor, a intensificar a sua fé, a acreditarem que este Deus ainda continua vivo e fazendo os grandes milagres em Jesus. Então nós podemos crer, mas queridos, quem sabe que muitas vezes o Senhor fala comigo e com você, numa campanha dessa, e a gente fica meio tonto, e a gente diz: isso aí que ele está falando não tem nada a ver com os meus problemas. Eu esperava que hoje viesse uma palavra que me respondesse. Eu pedi isto ao Senhor. Mas nós precisamos entender que nenhuma palavra do Senhor é jogada fora. Nenhuma palavra do Senhor é sem sentido. Ainda que não tenha nada a ver com aquilo que você está pedindo, o Senhor Deus Todo-Poderoso está te abençoando com uma palavra viva. E às vezes nós, ignorando, nós não recebemos esta palavra, não entendemos, usamos a expressão muito comum aí fora: nada a ver, não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver comigo uma palavra de Deus levada ao seu coração? Levada ao meu coração, não é? Então nós somos chamados neste momento a entender que essa não é uma pergunta boba, não é uma pergunta sem sentido, é uma pergunta que tem propósitos muito claros, que nós vamos chegar lá, nós vamos perceber. A segunda forma de nós vermos esta pergunta é vê-la como uma pergunta confrontadora. Confrontadora. Note que o cego, o Bartimeu, vinha lutando, clamando. Ele tinha próprio barulho da multidão andando, mas isto não é o suficiente para as pessoas o deixarem gritar, chamar, clamar. Eles vão, e a expressão do texto no original é que eles estão falando com raiva, brigando com ele, porque ele está falando, ele está clamando, ele está gritando, ele está demonstrando a sua fé, ele acredita que Jesus pode curá-lo, e as pessoas mandam ele parar com dureza, com desrespeito, com rejeição, um cego à beira do caminho, atrapalhando a nossa caminhada com o mestre. Ele não pode ir, então que ele fique em silêncio. Há um desprezo absoluto a este homem. Há uma dificuldade enorme de recebê-lo como uma pessoa. Outros tantos já tinham o cego que gritava tanto, que
eles já estavam incomodados, eles já não estavam suportando. O importante era o que eles queriam receber. Sabe que às vezes a gente é assim? A gente quer receber. E não queremos que ninguém nos perturbe, que ninguém tome a nossa bênção. Você já ouviu essa expressão? A bênção que eu venho pedindo ao Senhor há anos. O Senhor deu hoje ali a pessoa. Aí a gente não se regozija com a bênção que nós desejamos. Nós deveríamos nos alegrar. Nós deveríamos bendizer ao Senhor. Nós devíamos celebrar ao Senhor com esta pessoa, pela bênção que ela recebeu. E é uma bênção que você tanto precisa e você tanto busca no Senhor. Na verdade, a pergunta confrontadora de Jesus, ela é totalmente ao contrário dos outros confrontos. A pergunta de Jesus, ela é amável, ela é com voz mansa, ela é com voz tomada de compaixão. O texto diz em Lucas que Jesus teve compaixão daquele homem, enquanto os outros o desprezaram, Jesus está acolhendo com seu amor e com a sua compaixão. Jesus, ao fazer esta pergunta, queres que eu te faça? Jesus não está fazendo apenas uma pergunta que confronte, que o faça abrir o coração, que mostre a motivação pela qual ele está ali de frente de Jesus. Jesus está falando com o coração na miséria daquele homem. Jesus está falando com o seu coração totalmente aberto para abençoar, para entender os miseráveis, os abandonados, os rejeitados, os marginalizados, as pessoas em crise, as pessoas em dor. Se você parar para observar, Jesus foi poucas vezes procurar a casa de alguém que era de bem. Jesus estava com os pobres, Jesus estava com as pessoas da rua, Jesus falava com os aleijados. Os fariseus ficavam aborrecidos com Jesus, que Jesus falava com os pecadores, Jesus falava com as adúlteras. O Senhor ia ao encontro dessas mulheres, gente que a gente normalmente não quer ver, mas Jesus quer ver, Jesus está atrás, Jesus se importa. Jesus faz isto com pelo menos 2 prostitutas, não é? João 4, Jesus está confrontando a mulher samaritana e Jesus está fazendo perguntas a ela importantes. Onde está o seu marido? E é a partir dessa pergunta que Jesus vai levar para ela a salvação, que ela vai sair dali e falar para as pessoas lá da sua cidade que eu conversei com um homem que disse tudo o que eu tenho vivido. Não seria ele, porventura, o Messias prometido? Jesus está com essas pessoas. A outra que eu falei aqui é a mulher apanhada em adultério. Essa mulher não estava sozinha em adultério, tinha um homem adulterando com essa mulher, e esta mulher, o homem é deixado para lá. Homem é homem na cultura anterior, não precisa saber quem é. Homem protege homem, mas aquela mulher é apanhada com suas roupas mínimas, e todo mundo com pedra. Não manda a lei, Jesus, não manda a lei. E Jesus responde com a sua seriedade, a sua sinceridade, após curvar-se e deixar eles fazerem todo o seu tom acusatório. E aí ele diz para eles: se vocês não têm pecado, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Todos foram saindo. E Jesus conversa amorosamente com essa mulher. Talvez eu e você disséssemos assim: você pisou na bola, não é? Minha intercessora está pedindo para eu beber água. Mas Jesus não disse nenhuma palavra que ofendesse aquela mulher mais do que ela já era ofendida, pela sua vida errada, torta, distante de Deus.
Jesus simplesmente disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Cadê aqueles homens com um monte de pedra na mão? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Onde estão os seus acusadores, querido, querida? Onde estão aqueles que te ofendem? Onde estão aqueles que te acusam? Onde estão aqueles que te ofendem? Como está o seu coração hoje, cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de feridas na alma, por causa de alguma pessoa que lhe ofendeu, por causa de alguma pessoa que te feriu, que vem batendo em você, vem te criticando no trabalho, vem da família mesmo. Onde estão os teus acusadores? Jesus está te chamando hoje para entregar isto a Ele, para Ele poder dizer a você: eles não podem te condenar, eu não te condeno, eu te recebo, eu te aceito do jeito que você é, porque eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso. Jesus, quando faz esta pergunta de forma amável, de coração cheio de compaixão, Jesus estava querendo que ele revelasse a sua motivação. E esta é uma boa pergunta para mim e para você, neste momento de confronto, irmãos. Se um anjo do Senhor aparecesse para você hoje, na sua casa, ou até aqui, só você está vendo, só você está ouvindo. E o Senhor, e o anjo perguntasse a você: o Senhor está perguntando o que você quer que Ele faça por você. O que você responderia? Você teria uma resposta de pronto para dizer: Jesus, eu quero isso. Ou você ia dizer: Jesus é o meu marido, Jesus é o meu filho, Jesus é o que mais? Jesus é o meu trabalho, Jesus é a minha família que precisa ser salva. Você fala 10 coisas e Jesus fica assim, o anjo fica assim: o que eu vou dizer para o mestre? Esse moço não tinha dúvida do que ele ia pedir a Jesus. Nós fazemos as campanhas aqui, queridos, e nós passamos para você, nas costas do folder, para você escrever os seus pedidos de oração. Mas você tem um entre eles, para que você possa dizer: Senhor, este aqui é o que eu estou brigando por ele. Este aqui, esses demais, são graça do Senhor, se o Senhor me der. Mas este aqui é que eu estou lutando com o Senhor, eu estou colocando diante do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós não recebemos, porque nós pedimos tantas coisas, e às vezes elas até vêm em nossas mãos, e nós nem percebemos que elas chegaram. Nem percebemos, nem damos atenção. Então nós precisamos ter foco naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Eu tenho aqui, Senhor, mais 8 pedidos, mas este aqui, Senhor, este aqui é o milagre do Senhor na minha vida, na minha história, é a salvação do meu filho, é a libertação do meu marido das drogas, da bebida, é a libertação da minha esposa que fuma, que bebe, e eu não fico bem com isto, é o retorno dos meus filhos para Jesus, que se desviaram e não estão mais no caminho do Senhor, estão fazendo tudo errado, tudo que não faziam quando serviam ao Senhor, agora estão fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Antes andava de cabelo curto, agora está cabeludo, agora botou tatuagem em tudo quanto é lugar, agora sua linguagem é outra, é uma linguagem chula, com palavras torpes. Senhor, o que é isto? Quando nós temos claramente a nossa motivação correta, a pergunta: o que queres que faça? Faz muita diferença.
muita diferença. E em terceiro e último lugar, é a pergunta que eu entendo que é a essencial desta pergunta. Jesus queria que ele revelasse a sua fé, que Bartimeu revelasse com voz, publicamente, a sua fé e recebesse mais do que pediu. Lembra o texto que a Normi citou aqui? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, este moço está ali para expressar a sua fé e receber muito mais do que pediu e não pensava. Muito mais. Olhe que série de... Eu usei o texto de Marcos por causa disso. Um homem anônimo, que é chamado de Bartimeu. A palavra Bartimeu, você já ouviu aqui dezenas de vezes. É filho de Timeu. Um homem que não tem nem nome. Nem nome. Aquele ali é o filho do Timeu. Um homem absolutamente esquecido. Mas este homem, à margem do caminho, esquecido, sem nome, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz comigo: Jesus, filho de Davi. Este moço sabia o que esta expressão significava. A expressão filho de Davi nas Escrituras é a indicação que Jesus Cristo é o Messias prometido, é aquele que haveria de vir, é aquele que chegou, e Bartimeu não tem dúvida de reconhecê-lo e anunciá-lo diante de uma grande multidão. Filho de Davi, Senhor prometido, Deus meu Salvador, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então ele está expressando a sua fé no Messias prometido, não é num profeta que está passando. A maioria dos religiosos aceitavam-se Jesus como uma pessoa que veio de Deus, mas como um profeta que estava vivendo nesses tempos e estava fazendo milagres. Mas um profeta, um homem, não entendia como um Messias prometido, não acreditavam nele como Messias prometido. Mas este Bartimeu, este anônimo, este à beira do caminho, sabia que Jesus era o Messias e ali estava a fonte para a resposta dele. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus para isso, porque também nele está a fonte de vida para você. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. A segunda coisa que a gente vê é a sequência de gritos deste moço, mostra a sua perseverança. Alguém que não desiste, mesmo em meio às tentativas, em meio às palavras duras, às palavras pesadas, ele é perseverante, ele continua buscando, ele quer o filho de Davi, ele quer o Messias prometido interferindo na sua vida. Isso nos ensina nesta manhã, nesta tarde, que o Senhor Jesus espera isto de nós. Quantas vezes nós estamos buscando, nós estamos intenso e fazemos um mês e meio, e aí a gente começa a achar que o filho de Davi não se interessa por nós, que o filho de Davi ouve todo mundo, mas não ouve a gente. Quantas pessoas vão parando porque acham que Jesus não os ouve? Jesus está te ouvindo hoje e sempre. Jesus está te ouvindo agora. Jesus nunca desistiu de você. Somos nós que desistimos dele e o acusamos de ter desistido de nós. Somos nós que baixamos a guarda, somos nós que diminuímos a intensidade, e nós ficamos achando que foi o Senhor que se esqueceu, que nos abandonou, que nos deixou. Mas Ele te diz hoje: persevere, fique firme, porque eu quero abençoar você, o meu interesse é abençoar você. Aleluia, amém.
Outra atitude dele que revela a sua capacidade de demonstrar sua fé é o seu levantar depressa, levantar de um salto, levantar de um pulo. Irmãos, imagine um cego. Para se levantar, ele vai ficar palpando tudo, tentar se firmar. Eu acho que a pessoa, nesse momento, segurou nele depressa, porque ele pulou com tanta confiança, com tanta certeza, tão certo de que agora chegou a sua vez, agora chegou o seu dia, agora chegou o seu momento, e ele pula e segue firme, crendo no Senhor, indo ao encontro do Mestre. Outra coisa que nós vemos como manifestação da sua fé, é que ele deixou a sua capa. Ele deixou a sua capa. A gente ouve muito falar que essa capa foi dada pelo Império Romano para identificá-lo como um pedinte, mas eu li outros comentários nesta semana, observando esse texto, e alguns deles, comentários fidedignos, falam que este moço usava essa capa de dia, como o lugar que ele se assentava nela, e ali recebia as esmolas, e à noite ele colocava a capa sobre os ombros, porque a noite era muito fria. Esta capa fazia parte da vida dele, fazia parte da manutenção dele. E neste momento, ele não precisa mais dessa capa. Neste momento, antes de ter chegado em Jesus, ele já jogou fora, ele já deixou para trás. E às vezes nós vamos buscando ao Senhor, fazendo campanha, e vamos orando, e vamos jejuando, vamos nos ajoelhando, nos levantamos de madrugada, e oramos às 3, oramos às 5, mas não jogamos a coisa fora, não colocamos a coisa nos pés de Jesus. Nós seguramos em nossa mão e ficamos com aquela coisa na nossa mão, dizendo: cuida, Senhor, sara, Senhor, perdoa, limpa, Senhor, resolve, mas está na mão. Continuamos tentando dos nossos jeitos, as nossas formas. Este moço não, este moço se livrou daquilo que o identificava como um rejeitado, um desertor, um abandonado, um cego à beira do caminho. Ele agiu de forma extraordinária. Alguém que levantou-se firmemente, alguém que foi para frente, em cima disso, deixou a sua capa. Uma outra coisa que revela a fé deste homem é que, quando o texto diz: mestre, que eu volte a ver. A expressão comum para mestre, no Novo Testamento, é rabi. Rabi. Mas o Bartimeu não usou a palavra rabi. Bartimeu usou a palavra Rabone. Mesma palavra que Maria Madalena falou diante de Jesus na ressurreição. Rabone. 2 vezes somente esta palavra é falada no Novo Testamento. Uma é do rejeitado, abandonado Bartimeu. Rabone é uma expressão muito mais forte do que rabi. É um título muito mais intenso, muito mais significativo. Essa palavra revela que ele reconhecia a Jesus como mestre e como seu Senhor. Por isso ele entra falando Rabone. Rabone. Não rabi. Ele está demonstrando o que ele pensa sobre Jesus completamente. E a última expressão, a penúltima expressão é: a tua fé te salvou. Na expressão dele, ele recebe a resposta de Jesus, ele recebe mais do que pediu, como eu falei. Foi mais, ele queria ser curado. E Jesus diz para ele o quê? Está curado? Te salvou. Ele não só foi curado fisicamente,
ele também foi transformado espiritualmente. Muitas pessoas, e eu espero em Deus que não haja ninguém aqui assim, muitas pessoas querem receber bênçãos do Senhor, mas não querem seguir, não querem continuar com o Senhor. Mas este moço recebe pela fé, pela identificação com Jesus. O Senhor Jesus libera para ele uma palavra dupla. A melhor palavra que alguém pode receber é: a tua fé te salvou. Você está salvo. Porque salvo em Cristo, ser salvo por Jesus, é ser liberto do inferno, é ser liberto da escravidão de Satanás nesta vida, é ser liberto dos poderes das trevas, do ataque do inferno, da morte eterna, de viver para sempre separado do Senhor. Ser salvo tem um significado sobrenatural, uma cura que você precisa. A cura deste cego que ele tanto precisava era importante, mas ser salvo é a coisa mais importante da sua vida. Servir a Jesus como seu Senhor e Salvador é o que eu e você precisamos. Declarar a nossa fé em Jesus todos os dias da nossa vida é o que nós mais precisamos. Sentir-nos salvos todo dia. Se eu te pergunto aqui, se você morrer hoje, você pode dizer com certeza que vou para o céu? Se esta resposta não está clara, hoje é o dia de você definir esta resposta no seu coração. Porque quando nós andamos servindo a Jesus, cultuando a Jesus, sem definir esta coisa no nosso coração, nós estamos sendo bons religiosos, bem intencionados religiosos, mas não estamos vivendo como alguém que está indo para o céu. Nós estamos vivendo como alguém que não sabe que a sua pátria é no céu. Não sabe que se morrer hoje, morrer agora, ele vai simplesmente mudar de residência, da residência material para a residência celestial, aonde você vai viver eternamente, para sempre, sem as dores da vida terrena. Não há outra esperança maior. Esta é a esperança da igreja do Senhor Jesus, daquele que foi salvo por Jesus, daquele que acredita em Jesus, não só como seu curador, mas também como seu Senhor, o seu Salvador. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. Aleluia. Glória. Glorifica, irmã. Glorifica, irmã. Dá glória a Deus, irmão. Declare que só o Senhor é Deus. Declare que só o Senhor é Deus. Não há ninguém como o Senhor. Abra o seu coração neste momento. Clame ao Senhor. Grite por Jesus, filho de Davi. Hoje você sabe, ficou sabendo, se ainda não sabia, que você está te chamando pelo Messias prometido, que voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Aqueles que estarão vivos neste momento serão elevados às alturas para um grande encontro com Jesus, uma grande celebração nos ares com Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou Aleluia. te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te Aleluia. Aleluia. Eu quero voltar ao verso 49 desse texto de Marcos 10, que diz assim: Jesus parou e disse: chamai-o. Depois de tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus chegou, Jesus interferiu. Então, diz o texto, chamaram o cego, dizendo-lhe. Quem chegou ali foi um dos chegados de Jesus. Talvez um dos 12. Que entendia a linguagem de Jesus. A palavra que ele recebeu agora é a primeira palavra que vai mudar a sua história. Esse mensageiro de Jesus disse: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Levanta-te, tem bom ânimo, Ele te chama. Ele te chama. Ele te chama para libertar você de toda a enfermidade. Mas Ele te chama para um encontro pessoal com Ele. Ele te chama para te salvar. Ele te chama para tirar a dúvida do seu coração. Se você morrer hoje, para onde você vai? Sabe, a tradição, que são aquelas falas que atravessam o tempo, sem ter comprovação genuína de historiadores e tudo mais, fala que este moço seguiu Jesus, como o texto diz, seguiu Jesus estrada fora, foi para Jerusalém com Jesus, viu Jesus morrer há poucos dias após ele ter aceitado a Jesus e tornou-se um dos discípulos mais relevantes da igreja primitiva após a morte de Jesus. Ainda que isto não possa ser comprovado, dá para crer que tenha sido assim, porque ele teve um impacto tremendo, transformador. Ele te chama. E eu gostaria de perguntar aqui a alguém que está querendo receber o chamado de Jesus para ser o seu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador. Você já fez essa declaração pública como o Bartimeu fez? Filho de Davi, Messias prometido. Você nesta tarde pode receber a maior bênção da sua vida, caso você ainda não tenha feito isso. Caso você nunca tenha dito publicamente, nunca tenha falado em voz alta: Jesus, Filho de Davi, meu Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu creio que Tu és o meu Salvador. Aleluia, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Você que sente esta necessidade de receber Jesus no seu coração. Ore comigo, no silêncio da sua alma, só você e Deus. Ore comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, estou diante da Tua palavra.
fui confrontado por ela, por teu amor, por tua compaixão, por tua misericórdia. Entendi que mais do que uma bênção física, eu preciso da mais rica bênção espiritual. Eu preciso reconhecê-lo como o meu Salvador. Olha para a minha vida. Tu sabes que eu tenho pecados infindáveis. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Entrego a minha vida a Ti. Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça com seus olhos fechados. E eu gostaria de pedir que levantasse a mão quem fez essa oração com sinceridade de alma. Foi sincero. Você fez esta oração com o desejo de ser alcançado por Jesus. Se você fez esta oração assim, levante a sua mão, eu quero reconhecer você. Eu vi lá atrás, Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Você foi sincero. Você falou com fidelidade. Então, confirme isto diante de Deus e dos homens. Confirme isto diante de Deus e dos homens. Amém. A igreja continua orando e agradecendo ao Senhor. Eu quero convidar você que levantou a sua mão. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero abençoar você. Se houve mais alguém que levantou a mão, por favor, vocês da equipe, tragam esta pessoa aqui, como a Normi está fazendo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Jesus te abençoe. Como é que é seu nome? Eunice, é o nome de minha tia. Amém. Hoje, Jesus está te dando a bênção mais rica que uma pessoa pode receber. A bênção dos céus, a bênção da vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, amém, amém. Agora ore comigo em voz alta, aquilo que fizemos no silêncio. Diga comigo, Eunice, irmã Eunice, diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui hoje, para ser salva por Ti. Eu confirmo a minha oração em silêncio. E declaro, Senhor, que eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Quero seguir o Senhor estrada fora, para sempre, até nos encontrarmos nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Sela, Senhor, confirma esta bênção. Eu declaro a Eunice salva por Jesus. Nós repreendemos o espírito da dúvida, o espírito que quer retirar a palavra que foi lançada. Nós declaramos a Eunice coberta pela bênção da salvação, da vida, para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Um aplauso ao Senhor. Um aplauso ao Senhor. Amém, amém.
Tem bom ânimo, Ele te chama. É uma palavra amorosa para te curar também. E eu queria incentivar você a encontrar o pedido mais importante da sua lista. Hoje estamos no 4º elo, né? Se você já sabe qual é o pedido fatal, aquele que você deseja mesmo dos céus, nós vamos orar por todos os seus pedidos, mas crendo que Ele vai alcançar a sua necessidade real, prioritária. Não é a mais importante, é a prioritária. Amém. Você que crê, pode estender sua mão assim para frente. Senhor, é a 4ª semana que nós estamos aqui, os teus servos estão aqui, estão orando e buscando ao Senhor, porque à semelhança de Bartimeu, muitos aqui estão perdidos, desorientados, sem esperança. Mas hoje, Senhor, pode ser o dia da vida de cada uma dessas pessoas. Hoje, Senhor, o Senhor pode alcançar as pessoas em suas necessidades prioritárias, em suas necessidades focais, essenciais. Hoje o Senhor pode fazer esta visita e nós liberamos esta bênção para que o Senhor faça. Esta comunidade de líderes que dirige este ministério está abençoando todas as pessoas com sua fé, com suas orações que são feitas antes do culto, durante a semana, para que o culto aconteça debaixo da tua bênção. Nós estamos liberando agora em nome de Jesus. Nós abençoamos todos os demais pedidos, Senhor, aqueles que são secundários, mas são importantes. Nós abençoamos aqueles que têm vindo desde o 1º elo, até aqueles que vieram hoje pela primeira vez. Nós os abençoamos e pedimos ao Senhor que toque nos seus corações para continuarem fazendo a campanha e buscando a bênção do Senhor cada vez mais. O Senhor libera uma bênção, a outra coisa para fazer, o Senhor fazer, perseverar, persistir. Nós oramos a Ti, Senhor, abençoando cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada pessoa que veio pela primeira vez, cada pessoa que tem participado de todos os elos. No nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém com força, dizendo ao mesmo tempo: eu creio. Aleluia. Quantas pessoas estão fazendo a campanha hoje pela primeira vez e com certeza vai continuar? Levante sua mão. Existe alguém pela primeira vez e pretende continuar? Não há, né? Pastor Cláudio? Amém. Hein? Quem foi? Pode levantar novamente? Amém. Bem-vinda. Bem-vinda nesta caminhada de vitória em Cristo, permanecendo, perseverando.